Gente, estamos aí para mais um Syncap semanal do Ciclo Originário do Rerê. Estamos aí no dia 10 de junho, né? Estamos aí na semana da Lua Crescente, que vai ser sexta-feira. Sexta-feira nós vamos fazer a celebração da Lua Crescente, tá? Vai ser bem bacana. Depois, este que vos fala vai fazer uma chamada bonitinha, vai explicando de que forma a Lua Crescente, né, influencia o planeta, influencia a vida, influencia nós aqui. Então vai ser bacana, vai acontecer nessa sexta-feira, dia 14 agora, tá? Tirando isso, nós temos nessa semana uma série de coisas que quer dizer, que já vinham acontecendo, né, na semana passada para essa, que nós vamos estar atualizando, né? Uma coisa de cada vez. E temos a presença pela primeira vez da Esther aqui, né? Chegando no Syncap semanal do Ciclo Originário. Mas antes da gente fazer qualquer coisa, vamos fazer o que a gente sempre faz, que é um check-in, né? Ou seja, para saber como é que estamos chegando, né? Como é que está a sua energia, como é que foi o seu final de semana, como é que você está passando. A gente costuma fazer isso, tá, Esther? Então, começando por mim, tá um frenesi louco, tá uma coisa de louco mesmo. No meu caso, não tem como reclamar, porque essa coisa de louco tem a ver com tudo que foi plantado, semeado do ano passado para esse, muita coisa está, né, literalmente aflorando, muitas coisas convergindo, então não há o que reclamar, né? Só surfar mesmo na onda. Então, estou bastante energizado e, assim, uma vontade imensa, né, de botar a mão na massa em tudo que vem pela frente aqui nessa semana. Dito isso, passo para você, Esther. Seja bem-vinda, querida. Passa o check-in. Opa, olá Vinícius. Comigo tá tudo sob controle também. Tem projetos novos lá no trabalho que recebi já de manhã e aqui no Rerê eu tô aprendendo a como essa nova dinâmica de apresentação, de criação. Então esse é meu check-in. Maravilha, maravilha, E maravilha, maravilha. Vamos lá. Então, como eu sempre faço, eu compartilho a tela e mostro mais ou menos o que nós vamos estar explorando, tá bom? Então, deixa primeiro eu abrir isso aqui direitinho, né? Que a gente já vai começar a fazer a exploração. Mas tem uma novidade aí, gente. A Esther vai estar apresentando o projeto dela, né, aqui para todos nós. Então, todo mundo vai ter a oportunidade de conferir, né, de forma assíncrona, né, esse registro aqui de hoje. E vai ser um prazer. É um prazer mesmo, tá, querida? A gente poder saber do seu projeto. Então, vamos lá. Deixa eu só. Quando abrir aí, você me sinaliza. já tô vendo aqui. Então, deixa eu aqui agora aproximar um pouquinho, né? Vê se agora está melhor. Não, tá ótimo. A resolução tá boa. Tá. Tô vendo bem. Então, beleza. Vamos lá. Então, como eu disse, né, nós vamos celebrar a manifestação da Lua Crescente. Sexta agora é dia 14. Fiquem ligados, vamos fazer uma chamadinha bacana. E para o horizonte, o que nós temos para o horizonte dessa semana, né? E que, obviamente, passa pela reenergização do ciclo originário, né? Temos aí, primeiro, um update geral, né, do que aconteceu da semana passada para essa. Depois, na sequência, eu vou falar um pouquinho da nova dinâmica de reenergização da piscina comum do ciclo originário. Aí, na sequência, temos a apresentação da Esther, do projeto dela. E, por fim, vou falar do encontro que eu vou ter amanhã com Tony e Priscila para a apresentação da proposta de interfaceamento do Rerê com o Arca Hub, né, para a cocriação do Node Hub Web3. Para quem não sabe, o Arca Hub é um polo de empreendedorismo e de investimento no Rio de Janeiro, um dos principais, se não o principal, né? E está ligado ao Invest Rio, inclusive, da prefeitura, etc. Ele é, digamos assim, ele é sustentado, né, por grandes corporações, dentre as quais a Petrobras, o setor de óleo e gás, etc.
e tem vários hubs, polos de tecnologia. Eles querem lançar um polo, um polo ligado ao Web3, chamado Node Hub Web3. E o Rerê, com protocolo cultural, foi convidado, né, a servir como campo de influência cultural paradigmática para o fomento, né, para a formação desse nodo, né, desse hub Web3 no Arca Hub. E amanhã, este que vos fala vai estar fazendo a apresentação lá para os sócios, né, junto com o Tony e a Priscila, do tipo de trabalho que nós podemos fazer junto com eles. Então, essa é uma grande novidade e, e em vez de deixar para o finalzinho, já falei logo agora. Tá bom? Antes de continuar, vamos dar boas-vindas aí ao Tiago Ágota, que acabou de chegar, ou Agota, para você fazer, querido, o seu check-in aí, como é que você está chegando aqui para o Syncap semanal do ciclo originário. Boa tarde, pessoal. Salve, Vini. Boa tarde, Esther. Opa, boa tarde. Bom, chego animado, chego contente, está nesse espaço agora. Nossa, Vini, eu li aquele material sobre o acolhimento. Muito, muito, muito esclarecedor. Então, posso dizer assim, muito mais apropriado, né? De todo o protocolo como um todo, cheio de questões, assim, né? De coisas que foram aparecendo ao longo do caminho, mas que, é sempre bom a gente poder conversar mais. Então, chegou feliz em partilhar dessa ágora, é nóis! Maravilha, querido. Nós já começamos aqui a olhar, né, o que nós temos para essa semana. Fica convidado que na sexta-feira, agora, dia 14, nós vamos celebrar a manifestação da Lua crescente, tá? Então, vamos ter, essa vai ser a terceira ou quarta, acho que é a quarta celebração que a gente está fazendo, desde que a gente retomou, né, o SYNC com o calendário lunar. Então, está aí convidado, tá, para sexta-feira agora. Aí você chegou exatamente no momento que eu estava passando, né, pela nossa horizontezinho de exploração do Syncap do ciclo originário de hoje. Eu estava falando que amanhã eu vou estar junto com o pessoal do Arca Hub para tentar selar, né, um interfaceamento com o Arca Hub. O Arca Hub, que é o principal polo de investimento em tecnologia do Rio de Janeiro, né? E a gente vai estar, o Rerê vai estar servindo, né, como campo cultural, de influência cultural paradigmática, para o fomento, para a formação de um hub ligado à Web3. Então, a gente vai estar sentando amanhã para conversar sobre isso. E aí você aterrissou aqui. Agora nós vamos dar uma geralzinha, tá? Nós vamos dar uma geralzinha do que aconteceu na semana passada para cá. Na sequência, eu vou pedir para a Esther apresentar o projeto dela. Ela está chegando, a Esther veio convidada através do Gustavo Cavalcante, tá? Ela chegou no Syncap geral do Rerê da semana passada, né? Aí eu passei a semana toda, né, querendo, meio que anfitriando você, né, Esther, falando, tem isso aqui, tem aquilo ali, chega lá, vê se você consegue chegar, etc. Então, ela, aos pouquinhos, ela foi chegando uma coisa ou outra, etc. Mas ela acabou chegando só num Syncap mesmo, que foi da Simpoeses, né, que foi o segundo. Mas os outros, eu acho que ela, uma série de questões, ela acabou não conseguindo chegar. Mas Não, mas aí foi eu... também, uou, imagina, assim, poiese, que louco, da hora. Eu tava lá, Vini, quando a Esther chegou, foi massa mesmo. Então, seja boas-vindas, Esther. Obrigada. Eu, É, eu não consegui, gente. Eu realmente preciso melhorar nesse quesito organização. Eu não sei se é porque eu peguei muita coisa mesmo para fazer esse ano. Imagina. Eu exagerei, eu acho. Acho não, tenho certeza. então, vamos lá, gente. Eu vou dar um geralzinho, tá? Um geralzinho. Na sequência, nós vamos ouvir aí a Estela vai estar apresentando para a gente o projeto. E nós vamos finalizar falando da nova forma de rede-energizar a piscina comum do ciclo originário. Tá bom? Vamos finalizar esse Syncap semanal de hoje do ciclo originário dessa forma. Então, primeiro, vamos lá, vamos para o geral, né? A primeira coisa que
importante falar, vamos falar dos mapeamentos críticos, né? Eu vou mudar aqui, que eu acho que fica mais fácil para vocês irem acompanhando comigo, certo? Então, vamos começar um pouquinho lá de cima, né? Não de agora, aqui, né? Mapeamentos críticos e básicos, claro, né? Vamos começar daqui. Vamos começar pelo Guardiões do Clima. Para quem não sabe, como a Esther, por exemplo, o Guardiões do Clima é um dos projetos, sabe, Esther, que já está junto, né? A dinâmica de cooperação do RE já faz um tempo já, né? E é um projeto que a instituição que está por detrás, que é o Mecenas da Vida lá da Bahia, vem cocriando há mais de 15 anos, né? E a ideia deles é lançar um conceito novo de turismo no Brasil, tá? Chamado turismo regenerativo. Ou seja, não é ecoturismo, que já existe, tá? Não é turismo temático, que também já existe, é literalmente turismo regenerativo. Ou seja, o que é isso? É um turismo feito junto com comunidades de base, junto com quilombolas, comunidades indígenas, né? Junto com a agricultura familiar, com agricultores familiares, etc. E é um turismo onde o turista que vai para aquela biorregião, para aquele estado, né? Ele contribuindo lá, sei lá, 5, 10 reais, né? Para a viagem dele, ele contribui para fazer um pagamento por serviço ambiental para o reflorestamento das regiões que esses quilombolas, essas comunidades indígenas estão, entendeu? O reflorestamento daquele bioma, né? Então, esse é o tipo de trabalho que o Guardiões do Clima está fazendo, né? E a gente veio fazendo um mapeamento crítico com eles desde o ano passado para cá, né? E eles chegaram na reta final do mapeamento crítico, que é a expansão abundante, é quando a gente transforma o projeto, né, no empreendimento em rede, gera a ignição e cocriação de uma piscina comum de recursos compartilháveis, e essa piscina é alimentada pelos outros projetos, pelas outras pessoas, pelas dinâmicas de financiamento quadrático, né, da, da, da Web3, ligada a finanças regenerativas, é alimentado também por investimento anjo, né? Investimentos de capital anjo. Então, a gente agora, na semana passada para cá, a gente meio que já começou a criar qual é a startup, né, que vai servir como uma espécie de cama para poder receber investimento anjo do projeto. E essa semana a gente deve terminar o modelo dela, né, e fazer o pitch que vai ser apresentado agora, né, em junho, numa rodada de investimento anjo do Gavin Angels. Gavin Angels é o clube de investimento anjo mais antigo do Brasil. Foi o primeiro clube de investimento anjo, nasceu em 2003, né? E a gente vem desde 2022, 22 para 23, a gente vem se aproximando do Gavin Angels para a gente poder ter essa oportunidade, né? De fazer um trabalho com eles. E o projeto Guardiões do Clima, do Mecenas da Vida, vai ser o primeiro projeto que vai passar por uma dinâmica de investimento anjo agora em junho. Entendeu? Então, nessa semana agora, a gente finaliza, né, o modelo da startup, a modelagem da startup, para ela poder receber investimento anjo. E esse investimento anjo da startup vai alimentar a piscina comum do projeto. Agora, vai ser uma das formas de alimentação, sabe, Esther? Que vai ter alimentação também de cripto, vindo através das rodadas de financiamento quadrático, por exemplo, né? Ligado a financiamento regenerativo. Também vai acontecer isso. Vai vir através dos recursos que os outros projetos vão estar disponibilizando, né, para a piscina comum do Guardiões do Clima. Em suma, a gente está na reta final de finalização, né, do mapeamento crítico do Guardiões do Clima, só para você saber, tá bom? Então é isso aí. Esse é o que eu posso adiantar aí com relação ao Guardiões do Clima. Com relação a Quinote Studios, né? A Quinote Studios, ela é né? A Quinote Studios, no caso, ela é
É um estúdio para games, tá, Esther? E principalmente games regenerativos, né? Trabalho com o conceito de games generativos. E eles têm um game chamado Tree Tales, né? Fábulas fábula Trails é de fábula, né? Fábula das árvores, Tree Tales, né? Eles vêm investindo e vêm prototipando já faz um tempo já. Eles iniciaram um remapeamento crítico. Nós estamos ainda finalizando a primeira fase, que é a originação, indo para a segunda fase, que é a coideação complexa, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo esse trabalho, né, o Rerê com o protocolo vai se expandindo, vai ganhando mais complexidade, né? Esse ano, por exemplo, o Rerê ganhou as interfaces, né? Então, essa interface com o Gavia Angels, por exemplo, é uma delas, né? Agora tem uma interface com a Greenpeal Brasil também, que é uma interface forte. Então, evidentemente que, para e passo com a dinâmica do mapeamento crítico, as oportunidades vão surgindo, né, para os projetos também. Então, por exemplo, através do Greenpeal Brasil já vai surgir uma oportunidade de participar de uma rodada específica para games, né, dentro de financiamento regenerativo, né, usando financiamento quadrático, outros tipos de financiamentos, né, ligados à Web3 gerativa. Então, essas dinâmicas é tudo muito dinâmico, sabe, Esther? Ou seja, nada burocrático, extremamente dinâmico, extremamente interativo, né? Então, é por isso que essa história de 2 anos do Rerê já tem tanta gente, tantos projetos, tanta coisa acontecendo, né? Então, só para te situar de como a coisa não é, sabe assim, linear, entendeu? Ela tem uma exponencialidade, né? Justamente por ela ser interativa, orgânica e aberta. Então, é importante. Então, está aí acontecendo o mapeamento com o Tomás, está sendo muito bacana. A gente está fazendo também da Web3 Dev, que é um dos projetos brasileiros aqui, né, de educação, para levar a educação de programação, né, de Web3 para pessoas em geral, mas em especial para programadores que trabalham com programação de aplicativos ou programação, né, para Web2. É uma comunidade grande, tem mais de 1.500 devs aqui do Brasil e fora do Brasil ligados. Eles estão essencialmente no Discord, né? E a gente vem fazendo com eles um mapeamento crítico desde o finalzinho de 2023 para cá, né? Nós estamos já estamos no início da coideação complexa com ele, que é a segunda fase do mapeamento crítico, explorando com eles os modelos, né, de tecnologias sociais de gestão e governança, como sociocracia, holacracia e organizações orgânicas, O2. Estão estudando agora a holacracia, né? Vão fazendo a exploração de holacracia. Justamente para que eles tenham conhecimento e base para a gente poder lá na frente transformar a Web3 Dev num projeto, num empreendimento em rede também, como, né, o Guardiões do Clima está se transformando, né? Então, isso também que está acontecendo. E na semana passada, para cá, nós começamos a estudar holacracia. Ô, Na Vini, sequência aí... Oi? quando você fala holacracia, é, seria a mesma coisa que o holoncracia? Não, é a Não, holoncracia. não. O holacracia, se existe... Desculpa, é holocracia. Não, é isso? Holocracia? Tem gente que confunde, chama de holô, mas não é holacracia mesmo, não é holocracia. Tem gente que fala holocracia, mas é holacracia mesmo. É holacracia. Aproveitar que você fez um pit stop aqui e dar boas-vindas aí ao Cauê, né? Que aterrissou por aqui. Cauê, bem-vindo aí, faz seu check-in, querido. Salve, galera, valeu. Bom, tô aqui, Vini. Cheguei no meio de um monte de encontro, né? Tem vários... Encontro não, encontro só aqui mesmo e às 8. Mas um monte de reunião. E, bom, atarefadaço, fazendo milhões de coisas, encontrando diversos problemas, mas sigo aqui no dia a dia. Tô animado para a gente conversar hoje. Eu acompanhei a chamada lá, acho que tem bastante coisa na superfície aí que vamos dizer, tô ansioso para ver. Quarta-feira temos o encontro de governança da Greenpeal. Fica o convite para a Esther e para o Ti, que está chegando junto também já, desde o início. E para você, né, Vini? Uhum. Bom, é isso, meu check-in. Desculpa se eu estou meio
desincronizado, mas aos pouquinhos eu vou me alinhando, vou sincando. Maravilha, querido, maravilha, maravilha. Vamos lá, vamos seguindo aí. Então, temos aí, tá, esse projeto chamado Woman Biz, que é lá de Lima, Peru, da Lili Santos, tá? Ela é também, fora ser uma das cofundadoras desse projeto, Woman Biz, né? Ela também é uma embaixadora, digamos assim, uma delegada embaixadora de uma das camadas mais relevantes do ecossistema do blockchain do Ethereum, chamado Optimism, né? Então, ela é embaixadora para a América Latina, uma das embaixadoras para a América Latina dessa camada 2, né? Em inglês é Layer 2, né? Camada 2 do blockchain do Ethereum. E ela tem esse projeto que visa empoderar as mulheres peruanas, inicialmente, para fazerem parte, né? Para começarem a chegar junto no empreendedorismo da Web3 lá no Peru, né? Acabou que esse trabalho inicial que ela fez no Peru, né, começou a se desaguar para a América Latina através da Optimism, né, essa camada 2 do Ethereum, e tivemos o prazer de conhecer a Lili, né, no Rio On-Chain Week, né, que aconteceu em março, quando ela veio para uma hackathon forte que aconteceu em março aqui, chamado ETH Samba, IF Samba, né? IF Samba, que foi a segunda edição. Desde então, conhecemos o projeto da Lili e a gente vem fazendo um remapeamento básico do projeto dela, né? E o convite que eu te fiz na sexta-feira passada foi para você ver a retomada desses trabalhos do mapeamento básico. No caso dela, sabe, Esther, não é um mapeamento crítico, é o básico, né? Que é uma espécie de, digamos assim, muito entre aspas, um resumo executivo, vamos botar assim, né? Do mapeamento crítico. O mapeamento crítico ele é bastante expandido, né? Ele é muito aprofundado, alargado. Ele é uma dinâmica de livre aprendizagem, tem muita, né? Você aprende muita coisa, mas o básico ele só pega o cheiro, né? A essência das coisas, para você entender aonde o projeto se encontra e quais são os potenciais que o projeto tem, né? Para você poder se espelhar nele, poder se entrelaçar com ele, levar por diante. Então a gente retomou. Então esse trabalho está acontecendo, está muito bacana, tá? Também a gente também está fazendo live mapping também, está sendo mapeado, tudo bonitinho, tá? E se você estiver interessada, sim, uma das coisas que aconteceu sexta-feira passada, quando a gente começou a mapear, né, que recursos que a Lili Santos, né, como pessoa, podia disponibilizar como abundante, empático e condicionado. Um dos recursos que ela disponibilizou como condicionado é trazer o expertise dela, né, que ela foi acumulando ao longo dos anos, para fazer hackathons, para chamar as mulheres, né, para trabalhar com o público feminino, para fazer a primeira edição, né, da Woman Biz de hackathon aqui no Brasil, né? E, para isso, ela disponibiliza o conhecimento que ela acumulou ao longo do tempo, ela vai trazer a Optimismo junto, né? Mas para isso, ela quer ver o quanto as pessoas e projetos ligados ao ReRe, né, vão chegar junto nessa cocriação. Eu falei para ela que isso é garantido acontecer, certamente. Tá? E esse foi uma das grandes, coisas, né, que surgiu, mapeamentos que surgiu da dinâmica de mapeamento básico da semana passada, né, com relação a esse projeto aqui. Beleza? Aí nós temos aí, tá? Aqui a Lili Santos, essa aqui, ó. E aí nós temos aí aqui, se você quiser ver, tá aqui, inclusive, tá? O registro bonitinho, etc. Tá bom? Agora, com relação ao Web3 Dev. O Web3 Dev, como eu falei, né, eles já entraram no estudo da holacracia. A gente estava começando a estudar sociocracia. Eles já haviam disponibilizado, né, diferentes recursos que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Acho que eu cheguei até a mostrar no Syncamp geral, não estou lembrado, mas eu vou mostrar de novo os recursos que eles disponibilizaram para como uma forma de retribuição, né, pela dinâmica do mapeamento crítico para a piscina comum do ciclo originário. A gente vai dar uma olhadinha nisso daqui a pouquinho, né? E foi bem bacana. E, em função disso, nós vamos estar começando
nós vamos estar voltando a regionalizar, jogar mais foco ainda na regionalização das demandas e desafios, né, do ciclo originário através da piscina comum. A gente vai estar dando uma olhada nessa. E eles vão estar fazendo parte disso, né? Eles vão se envolver com isso. Isso é bem legal. Eles ficaram essa semana rever aquela planilha, acrescentar mais coisas, etc. E a gente poder, literalmente, eles querem se organizar para conseguir, de fato, entregar, né? Ou seja, conseguirem chegar junto, né? Fazer acontecer o que eles disponibilizaram lá em termos de recursos. Então, a gente vai estar vendo isso essa semana também, tá, gente? Então, eles não iam conseguir se fazer presentes hoje aqui, né? Então, a gente vai estar vendo isso essa semana. No que tange as interfaces, eu já falei do Gaven Angels, né? Agora, vou aproveitar que o Cauê está aqui e o Thiago, o Ágota, e eles podem falar um pouquinho do update da interface do Greenpeace Brasil, né? Até para situar externo o trabalho que a Greenpeace vem fazendo, que é um trabalho muito bacana. Mas só antes de eu passar aqui para o Thiago, para o Cauê, para eles poderem situar, Esther, a ideia toda das interfaces para o RERE, só para você entender, é que o RERE, como protocolo, pelo RERE não ser um projeto, né? Não ser uma instituição, enfim, né? Não ser uma organização, de uma forma geral, ser um protocolo cultural, é através dessas interfaces com projetos que estão ligados a diferentes ecossistemas da Web3 e da Web2 que a gente consegue projetar, né? Digamos, projetar que eu digo, dar visibilidade à proposta de valor do RERE, entendeu? Nesse sentido, a Greenpeace Brasil faz toda a visibilização, rede de coordenação da proposta de valor do RERE junto ao ecossistema de finanças gerativas da Web3 regenerativa, né? Da Web3, em especial do ecossistema do blockchain do Ethereum, tá? Então, eles fazem esse trabalho. E o trabalho que eles estão fazendo está ficando cada vez mais incrível e você vai ter uma noçãozinha aí do update que tanto o Thiago quanto o Cauê vão passar. Então, como o Thiago já estava aqui, eu passo para você, querido. Primeiro, aí na sequência você bate a bola com o Cauê para dar essa atualizada aí para a Esther com relação a Greenpeace Brasil. Show, Vini. Então, cara, a Greenpeace, eu acho que talvez seja legal até começar do princípio do que é, né? Meio tem o objetivo, Esther, de oferecer infraestrutura tecnológica para projetos para regeneração socioambiental. E aí tem as pílulas verdes, né? Green Pill. E aí tem uma série de desenvolvimento de aplicativos, produção de conteúdos, um livro também que fala sobre como as criptomoedas podem mudar o mundo. Enfim, é um movimento que está começando a atuar aqui no Brasil agora. Esse ano foi fundada, né, coenergizada. A gente co-criou a Greenpeace Brasil, né, uma interface da Greenpeace que já vinha acontecendo. E, bom, acho que o Cauê pode falar um pouco mais sobre como a gente tem feito aí um trabalho, né, nas redes e no dia a dia, né, já apoiando projetos que acontecem no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora. Enfim, fala aí, Cauê. Opa. Bom, tem muita coisa para contar, passou muito esse tempo, mas o Ti estava com a gente lá nos primeiros encontros na Greenpeace. A Greenpeace, a Greenpeace Network surgiu do podcast, né? Do Greenpeace Podcast, que é do Steve Walker, que é o mesmo criador, um dos fundadores do Bitcoin, que é a plataforma que a gente usa hoje para, vamos dizer que frequentemente, né, tem rounds acontecendo, que seriam os grants, que a gente fala, como se fossem editais, os editais que eu comentei com você. E o próprio Bitcoin tem os próprios rounds, né? Daí tem toda essa dinâmica que a gente faz e acaba sendo sazonal, assim. Então, e bom, daí essa foi a primeira versão da Greenpeace, né? E a Greenpeace Network, ela surgiu
com o Discord. Foi uma comunidade no Discord, daí o pessoal do podcast e que ouvia mais em áudio até começou a acessar, né? Começou a entrar, tinha uma parceria com a Bankless, bom, foi aí, esse é o contexto da Greenfield Network, né? Como ela está estruturada hoje, com os capítulos e tal. Então, a partir disso, vários capítulos começaram a surgir ao redor do mundo. Os capítulos seriam tipo nós, seriam os nós locais dessa rede, né? De pessoas que estão incorporando ali os princípios e um pouco dos conceitos e, de forma geral, essa ideia de usar as criptos para regenerar, né? Para regeneração. Daí eu percebi que depois de entrar no Rerê, né, conheci o Rerê, conheci o WTF 3 Pega a Visão, e eu já vinha numa busca de um espaço para poder trabalhar ideias assim, de construir na blockchain, ao invés do trade em si. E daí, quando eu conheci o Gustavo, até estava nessa época do trade. Daí eu conheci a galera do Rerê e tal, comecei a entrar nisso o Thiago, nessa época, já estava no WTF 3 também. E a gente começou a trocar sobre a criação da Greenfield e como que poderia ser e como que trazer os projetos e tal. Foi aí que começou tudo. Acho que foi em setembro do ano passado, se eu não me engano. Foi por aí, setembro, outubro do ano passado. E, bom, da partir daí, eu peguei e assumi a frente da Greenfield. Falei assim, não, tá faltando alguém aqui para energizar. Daí eu peguei e comecei a pedir o acesso para outra galera que tinha. Quando a gente recebeu o recurso, eu participei da Multisig, eu era a Multisig é uma conta de multi-assinaturas, né? O que a gente chama de conta coletiva. Então é uma conta coletiva que a gente pode receber cripto e a gente tem que meio que governar entre a gente, assim, fazer um processo de decisão, né? E a gente pode escolher quantas pessoas precisa para assinar, se vai ser consenso, ou se só metade, coisas assim. Mas a partir disso, a gente recebeu um recurso nessa Multisig e eu me senti no direito, assim, de chegar, acessar os outros fundadores e falar assim, ó, me passa o acesso, tais acessos, me passa tais coisas e tal, tal, tal. E eles foram me passando e aos poucos eu fui conectando as pessoas que estavam no Rerê, no WTF 3 Pega a Visão, fui fazendo um onboarding da galera, assim, e com muita ajuda da Deroila, a Deroila estava muito presente nesse processo, não sei se você já chegou a conhecer ela, mas a Dero é raiz. Ela é raiz, carrega o guardião do kernel também. E, bom, ela estava comigo, foi me ajudando assim, nesse processo. E hoje a gente tem uma comunidade mais ativa. Assim, eu comecei, a partir de janeiro, a fazer encontros semanais, um focado em proposta, né, mostrar mais as propostas assim que a gente estava trabalhando, e outro focado mais em estudo. A gente começou estudando o livro, o Greenpeace, Greenpeace, como que as criptomoedas podem regenerar o mundo, abordando alguns conceitos lá, aprofundando um pouco sobre o que é public goods, né, o que é bem comum, um bem público, quer dizer, desculpa. E a partir daí a comunidade começou a se formar. Eu meio que levantei essa bandeira assim, comecei a divulgar em vários canais, a galera começou a agregar assim. E daí concluímos nosso ciclo de ativação da comunidade, o primeiro ciclo. A gente está no segundo ciclo. Então, o primeiro ciclo foi esse olhar para fora, que eu comecei a partir de janeiro. Então, eu divulgava muito, chamava muitas pessoas novas, fazia onboarding enquanto fazia acolhimento, hosting, e tudo ao mesmo tempo, assim, e registro e tudo. Também um netweaving, né? De conectar de verdade assim com as pessoas, com a pessoa, com a ideia. Bom, a partir daí a comunidade começou a forma, assim, esse espaço de governança começou a ser mais de governança recentemente. O espaço de estudo, semana passada a gente já deu uma cara nova para ele, agora a gente tem feito uns reacts dos próprios episódios do podcast, alguns meio selecionados a dedo, assim, que tem bastante a ver com o nosso propósito. Bom, hoje a gente tem diversos projetos, né? A gente tem um workspace que a gente está construindo. A gente já tinha um, mas ele era compartilhado com toda a rede. Daí agora a gente vai migrar para um workspace só nosso e estamos construindo esse workspace, né? E vamos utilizar uma interface de propostas e tal. Uma das propostas que já estava rolando e que a gente já meio que já decidiu assim
foi essa ajuda para o Rio Grande do Sul, onde a gente ia começar com uma parceria com a Fabulosa Labs, que é um espaço maker para eles realizarem, eles manufaturarem, não, manufaturar não, né? Eles vão produzir com as impressoras 3D que tem no espaço alguns componentes para qualquer balde poder se transformar num filtro. Então eles precisavam de ajuda, eles já tinham uma lista de kits, eles têm todo um processo, né, do produto, onde vai para um lugar, um centro de processamento, onde tudo isso vai ser montado, cada kit vai ser montadinho, separado e tal, antes de enviar. Mas eles estavam precisando de ajuda com as velas, e daí a gente já fez uma parceria com a Lu, que é do Fabulosa Labs, e já pretendemos começar vamos tentar limpar essa lista, assim, né, de velas que precisam ser compradas para esses kits serem enviados. E já tem pessoas para receber lá, então a gente percebeu que isso era uma coisa estratégica, no sentido de ajudar o Rio Grande do Sul, né? A gente pode gerar bastante impacto com isso e gerar e utilizar bem o recurso. E a outra ajuda que a gente vai dar é com o Marcos, que é um amigo meu, agroecólogo, era meu veterano, está morando por lá e ele está sendo voluntário na agência humanitária. Ele está fazendo levantamento das necessidades das comunidades, assim. Ele estava em Alvorada e agora ele está em Canoas, foi uma das cidades mais afetadas. Daí ele pediu ajuda para a gente conseguir um pressurizador, não, um higienizador a vapor, que é daqueles que tem como recuperar estofado, tem como recuperar colchão, até alguns eletrodomésticos e eletrônicos, que tem como recuperar com esse higienizador. Daí a gente percebeu também, né, que a ajuda que a gente ia dar para ele foi mudando. A gente pretendia ajudar com alimentação e água, só que conforme foi passando o tempo, eles têm acesso a isso tudo. Tem até a situação de comida se perdendo lá. Então a gente também resolveu ser mais estratégico, assim, ajudar nessa reconstrução mesmo, né, na recuperação do que foi devastado, assim, né. Bom, isso é um pouco da proposta que a gente tem para o Rio Grande do Sul. A gente estava agora no encontro, eu e o Atos, acho que o Atos vai poder falar melhor porque eu tive que sair no meio, mas a gente estava falando sobre um outro projeto que pode chegar junto também e tá somando. Se quiser falar um pouquinho depois, Atos, mas é um pouco disso, Esther. Desculpa se eu me alonguei demais, eu tentei fazer essa linha para poder referenciar tudo mesmo. Então, Atos, seja bem-vindo aí, querido. Se você puder falar, fica à vontade de fazer seu check-in e, na sequência, emenda aí, se você quiser também, para complementar o update, quer dizer, a apresentação, né, da Greenpeace Brasil para a Esther e o update, né? Fica à vontade aí. Obrigado. Bom, gente, boa tarde a todos. Meu check-in aqui, eu ainda estou um pouco gripado, mas tem muita coisa para resolver, mas eu acho que as coisas estão andando de uma forma muito, cara, muito motivadora, eu diria, assim, sabe? Inspiradora, traz esperança no futuro melhor. Estou vendo vários projetos ressonantes atuando e agora se conectando. Enfim, estou contente. Quanto a Greenpeace Brasil, bom, eu não sei o que o Cauê já falou, mas não sei, meio que eu não sei o que complementar nesse momento. Acho que eu posso contribuir nesse aspecto, respondendo perguntas mais pontuais, caso a Esther tenha, ou, sei lá, sigam o fluxo aí, porque eu entrei a chamada na metade, então eu estou um pouco assim, incerto do que falar, sabe? Eu fiquei um pouquinho confusa, posso perguntar então, já que você abriu a oportunidade? Por favor. Eu entendi no começo que o Greenpeace ele fornecia uma infraestrutura tecnológica, né, para os projetos regenerativos, mas depois eu entendi que eles são uma organização que eles fornecem os grants. Então, não a infraestrutura, então eles financiam, é isso? O Greenpeace? Ou como que eles fornecem essa infraestrutura tecnológica? Não entendi. Desculpa, Mas assim, eu eu acho não que a sei se gente eu pode entendi a discutir isso em pergunta. outro Você momento, se pode vocês quiserem. Não responder? precisa ser agora, não. Não, acho que teria problema, Vini, aqui a gente falar sobre isso?
Bem, nós temos algumas questões aí para conversar, várias delas, aliás, mas fiquem à vontade. Se vocês conseguirem, de forma sintética, responder diretamente o que a gente perguntou, fica à vontade. Eu acho que pode ser até outra oportunidade, fiquem tranquilos. Eu Ou acho que a mesmo eu gente posso pesquisar também depois. nós podemos entrar em detalhes numa próxima oportunidade, fazer um sync-up mais voltado para isso, mas eu acho que eu posso resumir, assim, basicamente com o ambiente do Green Pill, ele trabalha, age mais como uma rede mesmo, uma rede que se apoia dentro desses conceitos regenerativos e até já com métodos estabelecidos de como chegar nos registros de regeneração e de como a gente trabalha de modo regenerativo. E os grants já são mais uma parte que une isso. Agora, tu imagina uma rede de pessoas com projetos, pessoas regenerativas, que já tem mídia, já tem credibilidade internacional. Eles também têm o contato com o Gitcoin. O Gitcoin é essa plataforma de financiamento colaborativo em cripto. Então, é um ecossistema, sabe? A Greenpeace é uma parte, o Bitcoin é uma outra parte, que é a que recebe mesmo os fundos, aí tem todo um protocolo, uma plataforma digital em Web3 e um método de como receber esse recurso, né? Que é semelhante ao edital, você preenche o projeto, preenche a proposta, depois coloca lá para divulga para tentar buscar doações durante a rodada, e, enfim, e aí tem as empresas de blockchain, as empresas de Web3 que colocam um aporte financeiro, porque para essas empresas são tech, são empresas de tecnologia. Para eles é interessante terem pessoas utilizando a tecnologia deles. Então, isso é uma forma deles conseguirem potencializar assim, o próprio funcionamento, né? Fazer as pessoas usarem, conhecerem. Eles aportam esses recursos para que sejam desenvolvidos em cima das plataformas. Então é um ecossistema, não é a Greenpeace não tem tudo, a Greenpeace é uma parte, e aí tem o Bitcoin, uma outra parte, eu diria que o Hehe é uma outra parte. Então são módulos, vamos dizer assim, né, que atuam em diferentes setores, de diferentes formas, e eles todos conectados é o que a gente está querendo fazer, sabe? Conectar todos esses lugares, assim. Mas, de fato, parece um pouco confuso, assim. A gente pode fazer um outro syncado para você entender melhor, assim, o overview de tudo. Mas, um resumão, acho que seria isso. Sim, não é confuso, na verdade, eu imagino que seja desafiador tentar entender como você força um projeto a ser regenerativo, não sei se é a palavra forçar, mas porque você pode ter muitos protocolos, muitas regras, mas no final, se as pessoas não obedecerem, e eu imagino que eles tenham esses protocolos que meio que forcem isso a acontecer, né? Mas enfim, depois isso instigou a minha dúvida, eu vejo isso daí depois eu pesquiso. Podem ficar Perfeito, tranquilos. você entendeu certinho. Acho que é sobre Eu esses acho que eu posso falar protocolos. uma coisa sobre isso. Eu acho que eu posso falar uma coisa sobre isso, e que eu acho que é onde acaba sendo, não um gargalo, mas é uma forma de ver que expande um pouquinho a maneira de desenvolver negócio nesse espaço. Eu acho que o que a gente tem em comum, assim, né, de princípio, com a Greenfield como um todo, não, talvez não todos, porque eu não acho que todos compreenderam essa parte, mas é os jogos de soma positiva. É você diminuir, aumentar, vamos dizer, o custo de agir errado. Então, ao invés de você punir, você aumenta o custo de quem age errado. Tipo, é muito caro agir errado. Vou dar um exemplo com o passaporte do Bitcoin. O passaporte do Bitcoin, ele é como se fosse um validador de que você é uma pessoa única. Ele serve para, quando você vota no Bitcoin, você conseguir multiplicar a sua doação, porque você tem esse certificado, assim. Então, o que eles fazem? Eles pegam várias comprovações de rastros que você deixa na rede e vão juntando isso. E vão juntando esses rastros. Quando chega no final, acaba sendo muito caro para uma pessoa se passar por alguém, porque é todo um processo que ela tem que realizar todas as vezes que ela for criar um passaporte novo, sabe? E todo esse rastro digital que é necessário para ser considerado uma pessoa única, né? Para ter o score desse passaporte, que acaba sendo, vamos dizer, é um filtro gigantesco de maus atores. Então, e daí o que a gente pode fazer depois é analisar isso e ir refinando cada vez mais. A gente pode analisar esse resultado e ir refinando cada vez mais.
Mas existe um, eu vou encontrar aqui, mas existe um jogo na internet que é o jogo da confiança, assim, onde você coloca vários personagenzinhos assim, e cada um tem meio que tem tipo um jogo onde você coloca, tem dois personagens que sempre vão estar colocando moedas numa máquina. Se os dois cooperarem, os dois colocarem a moeda, cada um ganha duas. Mas se um deles roubar, quem roubou ganha três e quem colocou perde uma. Basicamente assim. E daí cada personagemzinho ele tem meio que um papel assim, ele tem meio que não um papel, como se eles fossem um estereótipo, assim, sabe? Como se fosse, tem esse cara aqui que sempre rouba, tem esse aqui que sempre coopera, tem esse aqui que começa cooperando, mas se for roubado, ele vai roubar até o final. Então, tipo, tem várias coisas assim, daí você pode simular essas situações, assim, e trabalhar conceitos como esse da soma positiva. Como você alterando essas métricas, né, de recompensar o bom comportamento quer dizer, incentivar o bom comportamento e punir, não punir, desculpa, como que eu tinha falado mesmo? Dificultar a má atuação, né? Dificultar ao máximo essa má atuação. Então, daí é só um exemplo para como que isso vem sendo trabalhado, mas eu concordo que ainda é insuficiente. O próprio Rerê traz uma perspectiva própria, assim, de como a regeneração ela é muito mais profunda e que passa pelo espaço que a gente está tendo e a forma como a gente está se comunicando aqui. E aí, só tentando complementar um pouco também essa questão da infraestrutura, né, tecnológica que o Greenpeace oferece, a Greenpeace ela surge de uma rede de desenvolvedores dentro da rede da Ethereum, né? Então, essa coisa que o ecossistema que o Atos estava falando já tinha, então, uma finalidade de atestar na blockchain, porque o Ethereum, né, como sendo uma blockchain pública, quer atestar bens públicos. Então, o que fica registrado ali já vão ser dados que foram atestados, que têm uma finalidade coletiva, né? Nem digo coletiva em si, mas ampla, além do mercado, né? Que não fique só vinculado ao desenvolvimento de tecnologia mercadológica. E aí tem essa interface, né? Que a Greenpeace vem agora desenvolvendo, que até faz um papel de educação, né, sobre todas essas questões, inclusive que o Rerê vem desenvolvendo como tecnologia humana, né, para lidar com novos paradigmas para interagir com a máquina. Então, com a máquina e com a sociedade em si, né, com a gente mesmo, em última instância, pensando que a máquina é desdobramento da nossa própria vontade. Mas, bom, um pouco nesse sentido, assim, né? A infraestrutura tecnológica também pode ser de natureza social, né? De natureza relacional. E é um suporte que vem sendo construído. Mas, Pô, bom, eu acho que é muito isso mesmo, Tio. Só que para quem não conhece, isso pode ficar um pouco confuso. Eu acho que até tem uma pergunta e uma sugestão ao mesmo tempo. Esther, tu já leu o livro Greenpeace, o livro da Greenpeace? Eu acho que esse seria o primeiro, o melhor começo, Não, assim. ainda não. Não é um livro longo, ele é um Sim, livro sim, fácil. preciso buscar. Aham, sim. A Uhum. gente te manda, a gente manda, a gente fez a tradução cuidadosa desse livro em português e vamos te mandar a versão em português para você ler. Eu acho que só de ler esse livro, eu acho que você já vai entender bastante coisa do todo, esse overview geral e entender um pouco disso tudo que a gente está falando e entender até o quanto essas coisas são separadas e o quanto elas são conectadas e estão entrelaçadas, sabe? Enfim, eu vou te mandar o link, o livro e acho que a gente pode a partir de então, continuar assim, vai enriquecer bastante o nosso debate, a nossa conversa. Maravilha, maravilha, Esther. Fica tranquila, querida, que a ideia aqui não é fazer um over
um overdrive de informações com você, entendeu? Assim, a ideia aqui foi apenas navegar contigo, né, sobre os projetos, os mapeamentos críticos e básicos, as interfaces, né? E você sabe que a gente tem uma interface para a HB Angels, que é todo um ecossistema de investimento anjo no Brasil, né? Você já sabe que a Greenpill Brasil ela tem uma ligação com o ecossistema de financiamento regenerativo da Web3, ligado ao blockchain, ao ecossistema, né, do blockchain do Ethereum, né? Então, trabalha primeiro, né, nesses grandes movimentos, que fica mais fácil você entender, né, a dinâmica. A gente está fazendo um trabalho para trazer uma camada 2 como interface por Rede também, que é o Optimism, que é todo a Optimism sozinha, né? É todo um ecossistema gigante de vários projetos lá dentro. Quer dizer, então, não é uma coisa que você vai compreender de uma hora para outra, entendeu? Então, a ideia é só realmente fazer esse sobrevoo, né? Para você ter uma noção do volume de atividade, do volume de dinâmica cocriativa, né? Que já está florescendo, ligado a essa camada nova de aplicações descentralizadas, né? Chamada de Web3, né? Que é diferente da Web2. Embora esse tipo de Web3 que tem fora ainda é muito influenciada, né, pela Web2. Quer dizer, muito do que tem na Web3 ainda depende muito da Web2. Né? E o Herrera, nesse sentido, ele está querendo criar primitivos, né, cyberculturais, que levem a descentralização, né, de uma forma mais ampliada, né, para a Web3, entendeu? Porque quando você olha para a descentralização, né, que existe hoje na Web3, ela é basicamente feita por protocolos tecnológicos, né? Esses protocolos é que descentralizam, né, fazendo registro ali naquela tecnologia do blockchain e descentralizam a aplicação, vamos botar assim, ou aquele ativo, ou seja lá o que for. Agora, como é que você traz culturalmente a descentralização para a sua vida? Né? Como é que você traz isso para você trabalhar de forma descentralizada, por exemplo? Para você gerar riqueza de forma descentralizada. Entendeu? Então, o Herrera isso sobre um aspecto da regeneração, né? Do paradigma da regeneração. Né? Então, o Herrera está trazendo tudo isso como parte, né? Como uma dinâmica para a gente fazer esse imprint, né? Esse print cultural desses primitivos no ciberespaço da Web3, entendeu? Porque eles não existem ainda. A gente está um mato fechado, vamos dizer assim. Ainda tem muito para se explorar nesse sentido. Né? A Web3 está muito no seu início. E antes de passar para você, Atos, querido, só dar boas-vindas ao Christian, que acabou de aterrissar aqui. Christian, boa tarde. Seja bem-vindo aí para o Syncap do Ciclo Originário. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Só passando aí para dar uma acompanhada, convite também do Cauê, Atos. Eu não pude participar de vários outros encontros, muita correria, minha família afetada no Sul também, mas estou aí hoje, vou seguir acompanhando. Obrigado. Nada, querido. Seja bem-vindo aí, tá? E o seu cachorro também. Vamos passar para você, Atos. Fala aí, querido. Não, é só em relação a... Bom, tá, para a Esther, eu acho que é passar para ela o livro da Greenpill, que já vai elucidar muita coisa que a gente está falando, e entender um pouco da dinâmica de hoje, porque aqui a gente tem o Syncap do Círculo Originário, e eu queria entender assim, o que você imaginou para hoje, Vini, até porque eu tenho algumas coisas para resolver aqui, eu queria entender o que a gente vai fazer e como é que, tipo, alinhamento de expectativas, assim. Porque se a gente ficar nessa coisa mais de onboarding agora, aí eu vou lá pegar o meu chip, vou resolver o meu chip e posso contactar a Esther depois, peer-to-peer, né? Para explicar melhor o que ela precisa, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu não sei o que você planejou para hoje. Então, hoje, basicamente, o horizonte é para a gente, como a gente faz, né? A gente faz um update da semana passada para essa, do que aconteceu com os projetos, com as interfaces. Quando a gente passou pela interface do Greenpill, o Thiago já estava aqui junto com o Cauê, e aí eles deram uma mergulhada, uma aprofundada um pouco maior com a Esther. Mas a ideia era fazer um sobrevoo mesmo, para ela ter um cheiro, né, da dinâmica, da proposta. E aí, antes de continuar, o que nós temos ainda para conversar nesses últimos 30 minutos que nós temos aqui é sobre a nova forma de a nova dinâmica de reenergização da piscina comum do ciclo originário,
Mas mais prioritário do que isso é a apresentação que a Esther vai fazer do projeto dela. A Esther agora vai fazer uma apresentação do projeto dela. Antes da gente passar para você, Esther, para você fazer a apresentação, tá bom? Deixa eu dar boas-vindas aqui ao Gustavo Cavalcante, que acabou de chegar aqui. Bem-vindo, querido, para o Sincap do Círculo Ordinário. Gustavo? Beleza. Acho que ele não Calma, está calma, não conseguindo. podemos, Nânico. Oi? Tá com dificuldade aqui de acessar o áudio. Olá, Beleza, boa noite. bem-vindo. Boa tarde. Boa noite foi feito. Você acabou de Beleza. chegar aqui no momento que a Esther vai apresentar o projeto dela para a gente aqui, tá? Já tinha Tá combinado isso linda. com ela na semana Beleza. passada. Então, Esther, querida, é isso. Tá? Fica à vontade aí para você fazer a apresentação do seu projeto. Vamos aqui exercer a escuta empática, somos todos ouvidos aqui, tá? Fica à vontade. Olha, pessoal, é bem humilde estar diante dos propósitos. Eu fiquei tentando olhar como esse projeto poderia ser regenerativo e não consegui. Talvez com a ajuda de vocês eu consiga. Então, esse projeto ele nasceu, tá, de uma disciplina que eu estou fazendo na Unifesp de empreendedorismo. E eu meio que fui obrigada a fazer esse projeto. Mas no final das contas, eu acabei tomando gosto pelo projeto. E foi uma ideia que o Gustavo que me deu, tá? Eu vou aumentar a tela que vou ser bem breve. Até que o Atos também tem um compromisso ali. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ou não? Não, né? Não consegui compartilhar a tela, né? Sim, Estamos veja vendo. Estamos vendo sua tela. A gente é bem humilde, tá? Então, a questão, ela surge de um... Nós sabemos que a saúde humana, ela é resultado de muitas interações, né? De interações com o meio externo, mas principalmente, eu acredito que todos concordem que o fator genético ele tem um peso assim preponderante na saúde humana. E por que não se utiliza ainda essa informação genética para tomada de decisão? Então, duas principais tomadas de decisão com relação ao DNA seria recomendação de medicamentos, né? Qual o melhor medicamento para cada perfil genético, e diagnóstico, descobrir o que a pessoa tem ou pode vir a ter. Então, são duas vertentes aí relacionadas ao fator genético que não são exploradas. E quem explora hoje é só quem realmente tem poder financeiro, porque é muito caro os exames. Então, como democratizar esse acesso à informação genética, né? E como fazer com que essas informações sejam mais confiáveis, como criar um mecanismo, né? Para que todos tenham acesso a isso. A ideia foi a seguinte, tá? Um modo cooperativo. Então, gente, vocês aqui que têm Quando eu apresentei isso lá na Unifesp, o pessoal achou lindo, porque eles não têm conhecimento do que seria um modo cooperativo, mas vocês têm uma visão mais crítica e pode ser meio errado o que eu estou falando, então depois vocês me corrijam. Bom, e se houvesse um modo cooperativo onde cada indivíduo contribui com o recurso que tem? Então, a ideia seria assim: a pessoa entra nesse mundo, tá? Que chamaria Giniland. Ela entra nesse mundo, que não vai ser um mundo como esse que a gente está... Não seria mapeado nesse formato que a gente tem de continentes, oceanos, estradas. A gente tem um mundo. A gente construiria um mundo esférico, mas esse mundo, ele refletiria o genoma da pessoa. Cada um teria o seu mundo. Cada humano seria um mundo, tá? E esse humano, ele pode compartilhar o mundo dele com outras pessoas ou com outras empresas que quiserem fazer estudos, mediante, claro, a troca de uma moeda. Então, a ideia seria essa. A pessoa entraria com um mundo que teria muito pouco valor, porque ela não tem validação, ela não fez exame, mas à medida que ela entra nesse mundo, ela começa a fazer atividades, ela começa a ter conhecimento, ela vai adquirir moeda, ela vai conseguir fazer o exame, ela vai conseguir definir com certeza qual o genoma, qual a sequência de DNA naquela região, ela vai conseguir explorar mais o que é o genoma dela. Então, seria uma atividade que ficaria sob responsabilidade de cada indivíduo. E esse indivíduo teria o poder de compartilhar essas informações. Então, a ideia básica seria a gamificação através da Giniland,
né? E tendo uma moeda de troca. Bom, eu acho que é isso, gente. Bem humildemente falando assim. Isso que eu fui meio obrigada a colocar, tá? Porque eu apresentei lá no pitch da faculdade, eles obrigam a gente, como que você vai monetizar? Como que você vai ganhar dinheiro? Então, enfim. Continua aí, por favor. Então, mas Continue, é por porque favor. agora fica meio bem distante, assim, do que a gente estava conversando sobre projetos regenerativos, que é a linha que eu gostaria de ir. Uma vez que eu vou me beneficiar disso daqui, imagina um mundo onde as pessoas têm informação sobre o seu DNA, elas são protagonistas dessa informação, e eu também vou me beneficiar porque eu vou ter conhecimento, eu vou conseguir cura para mim. Então, assim, não é essa visão. E aí foi difícil para mim passar isso para eles lá, porque eles têm esse paradigma muito forte, né, da questão de vamos monetizar a qualquer custo. Então, mas enfim, coloquei lá para eles a venda inicial das moedas, uma assinatura para quem quiser, por exemplo, uma empresa que as empresas vão estar lá disponíveis, né? A pessoa tem o mundo dela, mas vão ter as empresas. E ela vai ter que sequenciar eventualmente, ela vai precisar de um equipamento. Então, essas empresas vão fornecer esse serviço. E tem as taxas de transação. Eu Aí tenho ela algumas perguntou, perguntas. oi, Desculpa, pode falar? você tem mais? Eu não quero te Não, tem interromper. mais coisa, isso daqui não é assim, são coisas que eu fui meio obrigada a colocar, tá? Mas não é relevante pra gente, tá? Qual é a área qual é o segmento que você está apresentando? Qual é o curso? O curso é empreendedorismo na área da saúde. Tá. Quando você fala de DNA, mapeamento genético, meu irmão trabalha com isso, com codificação de genoma, trabalha isso ativamente, assim. E, bom, tá. Para entender qual é a conexão disso com o mundo real, quando você falou de registros sobre DNA em blockchain, eu imagino que isso tem algum envolvimento com a medicina ortomolecular, certo? Ortomolecular que você fala é uma medicina que olha o todo. Isso, quer dizer, é o mais próximo que a gente tem, assim, de DNA. A gente ainda não tem, é bem difícil, assim, não é muito Não, comum a gente saber, hoje é quero uma mapear o meu realidade. gene, quero mapear meu código genético. Nós não fazemos isso ainda, né? De mapear cada um o seu próprio código genético. Não o código genético inteiro, a gente mapeia algumas regiões de interesse, né? Mas isso já é alguma coisa que é feita, Tá, já é uma prática clínica já. tá. Então a ideia seria uma tokenização dessas informações junto a essas instituições que já fazem esse tipo de Sim, catalogação de informações eu penso que e... essas instituições poderiam fornecer um certificado que vai Aham, enriquecer o perfil dessas pessoas dentro dessa Geniland. Iria enriquecer o entendo, perfil dessas pessoas. Mas essas empresas, entendo. elas forneceriam um certificado. Cada empresa fazendo o que tem, tá? Tem empresas que sequenciam um pedacinho do DNA, tudo bem, é aquele pedacinho que ela vai certificar. A pessoa pode ir em outra empresa que tem aqui no Brasil que sequencia o genoma inteiro, certifica. Eu sei que em blockchain tem maneiras de você validar a pessoa, inclusive eu entrei numa reunião um dia que o pessoal estava falando de certificado também. Eu, assim, tô tateando, tá? Tô pisando em ovos, eu ouço as coisas que eu imagino que tem a possibilidade, não sei se realmente tem, mas eu imagino que sim. Por que não fizeram, tá? Eu Eu acho acho que é a grande questão. Oi? o que eu acho interessante no que você está mencionando é que a iniciativa que você, pelo que eu entendi direito, ela pode ser uma interface de comunicação com assim, as instituições e iniciativas, organizações, companhias, né, empresas que já têm tecnologia, né, como eu posso dizer, já tem sensores para isso, máquinas, equipamentos, né, que podem trazer e registrar esses dados. E aí seria uma camada de colocar esses dados em blockchain. Mas aí eu também vejo uma possibilidade de interação com a medicina integrativa, que é algumas outras iniciativas que a gente está também mapeando, entendendo, no sentido de imagina um ambiente onde as suas práticas cotidianas regenerativas, né? Aula de yoga, praticar esporte, enfim, alimentação saudável, uma série de práticas que a gente faz que poderiam gerar tokens, e esses tokens
podem oferecer descontos no plano de saúde, por exemplo. Porque para o plano de saúde é interessante ele saber que aquele cliente que está entrando tem poucas chances de precisar, porque ele tem hábitos saudáveis, né? Uma outra visão para aquele modelo de carência. Atualmente, o que os planos fazem é criar aquele modelo de carência, ou criar algumas restrições ou regras para que se a pessoa já estiver muito doente, não vai querer fazer plano agora e sair usando. Né? Primeiro tem aquele... Quando a gente fala de medicina integrativa, a gente parte sobre uma outra premissa, né? Que é dar desconto para quem tem bons hábitos e tem menos chances de utilizar aquele plano, de precisar recorrer a ele. É semelhante ao modelo de carteira, pontos na carteira, né? Hoje em dia, as carteiras de motorista também, motoristas que têm que não tem nenhum ponto na carteira, não tiveram nenhuma multa, às vezes tem desconto depois, acho que no IPVA, alguma coisa assim, tem algumas facilidades. E então, assim, mas o que eu vejo nisso é uma grande possibilidade de conectar iniciativas, empresas, né, que registram esses dados, que captam esses dados, e com iniciativas de medicina integrativa e parceria com o plano de saúde e tal. Mas aí eu queria entender a visão geral de como é que você enxergou isso. Não, quando eu pensei em medicina personalizada, eu pensei só com foco na genética mesmo. Eu tentei afunilar para a genética, tá? Eu sei que dá para explorar muito com relação à medicina personalizada. E eu acho que a minha maior dúvida, eu tenho uma resposta para isso, mas eu não sei se está certa, é por que não estão fazendo, se estão fazendo, quem está fazendo. Qual a dificuldade? Eu vejo que a dificuldade em fazer isso é validar. Mas isso, peraí, primeiro defina isso. Não estão fazendo Isso, isso. Geniland. Fazer o Geniland. Criar um Tá, mas, mundo. Fazer com que... não, mas é que eu não entendi esse conceito de criar um mundo. Porque é que eu não estou entendendo como é que você visualiza isso pronto. Eu tô enxergando, Então, entendendo registros. eu acho que eu quero contribuir nesse sentido, Atos. Primeiro, eu queria, desculpa interromper, tá? É que eu acho que Não interrompa, não. Tá tranquilo. é é nesse sentido que meu pensamento vai, assim, nessa visualização que você está dizendo, né? Como que a gente transforma isso hoje em algo mais prático, como que a gente traz isso para a realidade, uma realidade mais próxima, assim, né? Para a gente conseguir perceber se a gente está avançando ou não. Eu acho isso é importante, assim, né? Meu, muito legal o seu projeto, Esther. Queria começar dizendo isso. Lógico que tem o dedo do Gustavo, já dá pra perceber, assim, tipo, essa coisa dele, ele sendo essa influência paradigmática em torno desse projeto. Eu acho que ele também passa um pouco disso para mim. É muito legal, eu poder contribuir nessa construção, vista através do seu olhar e que se manifestou nessa matéria que você está fazendo, né, de empreendedorismo na saúde. E daí eu queria trazer uma coisa que me veio, assim, quando você falou sobre essa disciplina, foi essa ideia do próprio empreendedorismo na saúde, né, de como a saúde por si só é um public goods, né, ela é um bem comum. Ela não é algo que é para dar lucro, né, ela não, se ela for, por exemplo, vamos dizer que a gente tenha um hospital que seja para dar lucro, né? Ele vai ter que reduzir custos. Aí tem toda essa coisa que a gente sabe já de que acontece em hospitais privados ou que acontece em hospitais públicos, né? Então, eu acho que a gente já partir de uma ideia assim, já coloca a gente com uma perspectiva de que quanto mais a gente regenerar ou recuperar uma pessoa ou melhorar a qualidade de vida dela, né? Mas a gente está seguindo no empreendedorismo. Então, eu acho que faz muito sentido a gente estar conectando projetos relacionados à saúde com, com negócios de impacto, né? Então, a gente conseguir trabalhar nessa visualização do impacto, eu acho que Nossa, é o caminho, é o caminho. para mim você foi também E, uma das raízes, Cauê, com essa intervenção, sabia, brother? Concordo plenamente contigo. não, da hora. Foi isso que me veio na mente, assim, quando a gente entrou nessa discussão, eu falei assim, meu, ela foi obrigada a colocar essas outras coisas, né? Porque a galera tava meio que esperando algo e você não ter essa possibilidade, né, de explorar uma outra forma de gerar valor, né?
Ali, Cara, isso é nesse uma momento, propriedade assim, dos nossos dados, né? Tipo, é, pensa, são nossos dados, que inclusive, não sei, né? Mas acho que pode ter um mercado no futuro que explore muito essas questões de, por exemplo, modificação genética das próximas gerações. Né? Tipo assim, putz, eu sei né, quais, sei lá, se eu tenho predisposições ou não a partir, né, do meu material genético e eu posso optar por, não sei, modificar, né, esse tipo de, assim, imagino que esse tipo de cooperativa que você fale, né, pode, claro, acho que o sistema cooperativo não é ruim, não, é bom, realmente, para poder, né, todo mundo se sentir meio cooperado, né, assim, um pouco se apoiando, essa ideia, né, de, puxa, uma legislação em torno disso, com certeza vai ser importante. E se não tiverem pessoas interessadas nesse tema, discutindo, e pessoas que tenham os dados que certifiquem, por exemplo, essas empresas que você citou, elas podem, talvez, né, como você falou, certificar tudo isso que você trouxe, né, essas informações. Então, isso validado na rede, estando de uma forma que não dê para editar depois, porque acho que é isso a segurança que a blockchain pode dar, né, para isso. Vai estar ali de uma maneira bem concreta os resultados e de forma pública para quem, né, puder, quiser não, acessar. eu, nesse Eu caso, diria que eu é a queria até falar camada, sobre cara. isso. Não, não, Eu então, diria posso que até essa é falar, a eu queria camada só concluir, delicada. Atos. Eu queria Ah, só tá. concluir, velho, porque eu não cheguei a falar a segunda parte, mas nesse aspecto, tio, eu não vejo a legislação funcionando, porque o próprio, a própria legislação, assim, a forma como ela é construída, ela é feita para manter um determinado Status status. quo, É, exatamente. é. É, Então, a gente saúde, esperar, por exemplo, uma legislação sobre isso, talvez não seja o melhor caminho, mas daí como a gente começa a falar sobre isso, e a gente fala assim, putz, tinha que ter uma lei que funcionasse para isso. Como a gente sabe que essa lei não vai funcionar, por causa dessa questão de como o capital, o capital, esse, vamos dizer, esse poder serve ao capital, né, financeiro, no caso, eu acho que é importante a gente enxergar o que a blockchain pode trazer. Então, ela pode trazer total, para a mano. gente, por exemplo, Porque não é é, mercadoria, não, realmente. mas Aí a só gente deixa eu. Privacidade, cara. Privacidade dos É, dados. privacidade. Ela pode é, fazer, ao invés da gente Privacidade deixar dos isso dados. público, a gente pode deixar isso permissionado, né? Eu acho que Exato. é um caso prático de uso da rede Secret, por exemplo, que a gente já tem a parceria. Eu acho que a gente trabalhar numa interface ali de piloto, como que a gente começa? Então, eu acho que uma pergunta que eu tenho, Esther, é se você você tem a sua própria, por exemplo, seu sequenciamento genético, ou você conhece alguém que já tenha e que estaria disposto a pensar num piloto para isso, porque daí o que a gente pode fazer? A gente pode definir um caso específico de algo que a gente vai querer manifestar nesse mundo, né? Então, vamos pensar, a pessoa criou o mundo dela. Então ela tem lá um mundo dela onde ela vai inserir já um sequenciamento genético relacionado à calvície, vamos dizer. É uma pequena parte e daí vai ter lá as empresas que já sequenciaram essa parte, que às vezes tem esse tipo de dado, então elas podem estar vendendo esses dados, elas podem estar utilizando esses dados de diversas formas. Então, uma vez que essa pessoa coloca esses dados no nosso sistema, onde ela vai ter o mundo dela, a gente vai ter esse dado ali armazenado e ela vai ser a dona desse dado. Então, o trabalho que a gente pode fazer é garantir que esses dados estejam protegidos. Então, é esse trabalho de, tipo, onde mais essa sequência for encontrada, né, tipo, fazer esse rastreamento, esse tracking do gene e garantir que aquela pessoa é a única que vai ter o direito de utilizar isso, né? Ou talvez tentar, ou talvez trazer isso para a superfície de alguma forma. Eu estou só explorando, assim, qual que seria o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo seria encontrar já alguém que estaria disposto a, a, a compartilhar esses dados e a gente montar um piloto, às vezes, de uma interface de um game mesmo, né? Hoje eu conheço um programador que está desenvolvendo um jogo. Eu vou até mandar o link para vocês. Ele faz parte do round que a gente está. Me fala se não seria um pouco disso. Que é tipo,
isso é o que é o jogo dele, né? Funciona de uma forma diferente, assim. Mas são basicamente ilhas flutuantes. Tá ouvindo, Ti? São ilhas flutuantes no ar, no céu, onde você começa a construir sua floresta no meio do céu, assim. Ah, que legal. Eu pensei até no DNA mitocondrial também, que seria a Lua. Vai ser parecido, porque é esférico, mas demora um pouquinho para abrir, né? Eu Mas tenho uma depois eu dúvida, Demora. vejo. eu tenho uma Ele dúvida abre, aqui. ele abre uma página antes. O meu raciocínio está indo muito para dar um passo para trás, assim, não nem para trás, mas dar um zoom out, no sentido de que eu estou entendendo que a possibilidade, o potencial disso que a gente está falando é maior do que registrar a genética. E eu acho que vem a sua pergunta, Cauê, eu queria ouvir a resposta da Esther para entender. Você já fez algum mapeamento desse tipo? Você já tem algum resultado disso que a gente possa entender o que ficou registrado, quais são os dados que são registrados, e aí sim passar esses Então, dados para alguma. o objetivo inicial, porque já faz 4 meses que eu estou fazendo essa disciplina, é a educação, né? Então, a pessoa entra no game para ela conhecer o DNA dela. É claro que ela conhecer o DNA real dela é um segundo passo. Mas é que a minha pergunta é por que DNA? Existem outras partes da nossa medicina, da nossa, sabe, da indústria da medicina, enfim, de equipamentos que já estão. É porque você acrescenta uma complexidade muito grande. O número de variáveis é infinitas. Então, se você não reduzir, eu vejo reduzindo para o DNA, a gente pode ampliar. Depois do DNA, só o DNA em si já é muito complexo, porque você já gera muitas regulações. Mas para que isso é usado, sabe? Eu não entendi por que Ah, para isso. quê? Claro, deixa eu te Não, explicar. a gente poderia. Eu vou dar um exemplo. Ah, desculpa. Ah, tá. Pode falar, Esther. Eu vou lá rapidinho, tá? Que é da empresa onde eu trabalho, para recomendação de medicamento, tá? Você sequencia trechos muito pequenos do seu DNA, por exemplo, das proteínas que a gente chama, das sequências que codificam proteínas que são metabolizadoras de medicamento. Então, você sabe como que esse medicamento ele flui através do seu organismo, se ele é metabolizado rápido, se você tem dificuldade de metabolizar. Então, sabendo se você tem mutação ali, você consegue determinar se você toma ou não um determinado medicamento. Isso é para recomendação. Uma Tá, segunda é para diagnóstico. Oi? tá, mas então o caminho natural dessa informação seria essa informação não vai direto para a pessoa. Essa informação é importante para o médico dela, para quem está cuidando dela, para saber os tipos de medicamento aos quais não tentar, quais são os melhores para tentar, ou enfim, a abordagem. Exatamente. A informação é para o médico. Ele que teria acesso. A gente ficou com uma super dificuldade quando eu estava montando, falar para quem seria esse game. Mas ele é para a pessoa que é dona do DNA dela. Se ela quiser compartilhar com o médico, ela compartilha. Entendeu? Entendi. Da forma que eu vejo, sim, pode ser um caminho, mas a forma que eu vejo pode ser uma coisa mais permissionada, assim. Ela escolhe se vai compartilhar ou não e sabendo dos benefícios, né? Por que compartilhar com o médico? Por causa disso, porque ele vai ter pode ter uma decisão mais assertiva na hora de te receitar o medicamento. Ele já vai ter mais informações sobre a sua genética, sobre a sua predisposição, que tende a funcionar melhor. Mas você tem a possibilidade de negar isso, porque os dados são seus, enfim, é o que a gente pode aproveitar de privacidade na blockchain. Mas tá, agora eu entendi o porquê de usar a genética. Você já tem um contato com isso, já entende. Beleza, perfeito. O que eu tinha imaginado também era o caminho que você tomou, Atos. Era da gente, por exemplo, se você sabe que alguém tem algum problema cardíaco, devido a algum sequenciamento, sei lá, da forma como a veia Nossa, foi gente, é isso. formada, sei lá. Eu Não, eu acho que pensei você muito depois, ter. quando. Pode Desculpa, falar. é que veio na minha cabeça aqui, Cauê. Isso daqui dá para você fazer os Você pegou a ideia, heredogramas, né? manda ver. Se a sua família, alguém da sua família colocou e validou, você ganha validação assim por consequência, né? Você ganha não 100% da validação, mas você ganha uma porcentagem de validação, porque você tem um certo conhecimento do seu DNA ali. Então, dá para construindo assim a demografia do lugar, em termos genéticos. Então tem uma questão de mapeamento, tá? Então não é só exames. Consequentemente, sim. Consequentemente, lá no futuro e além, a gente vai fazer um mapa aí, mas
Sim, mas É um então sonho, né? Muito grande. o método de captação desses dados, então, é mais aberto. Ele não seria só mediante sensores e equipamentos ou máquinas, exames, vamos dizer assim. Também existe essa camada de Sim, com processos com as certeza. pessoas ao redor, para, sabe, ó, isso aqui acontece. Etnia, se a pessoa forneceu informação de etnia, você já consegue inferir. A questão é, quão confiável é essa informação que eu tenho? Ah, eu tenho porque eu sei dos meus pais, o meu irmão, ou eu aqui dessa região, ou eu fui lá e fiz o sequenciamento. Então, O que eu tinha pensado daí era, vamos dizer, se a gente, uma vez que a gente consegue constatar e validar isso, reforçar, né, que isso é uma possibilidade, a gente ter já um direcionamento, por exemplo, de práticas que a pessoa pode realizar, assim como a recomendação por medicamentos pode reduzir efeitos adversos, né? Então, eu acho que esse é o caminho que dá para a gente seguir. E daí talvez essa outra ideia também da proteção desses dados, né? Mas, É, meu, muito legal poder explorar isso com vocês. pô, achei Claro, maravilhoso. claro, Vini. Se conecta com aquilo que eu estava falando da medicina integrativa, dentro disso que você mencionou mesmo, Cauê. Baseado nessa triagem, nessas informações fornecidas pela família e por alguns determinados exames, sabe, pode ser recomendado tais e tais práticas para essa pessoa. Fazendo essas tais e tais práticas nessas tais instituições parceiras da rede, você vai poder conseguir descontos no plano de saúde de um outro parceiro da rede. E sei lá, coisas que a gente pode pensar e colocar no radar, porque todas essas coisas conversam, né? Acho E que a a privacidade. questão também é muito. Desculpa, Yato, só tentando complementar, porque acho que está muito. Para a sua disciplina em específico, já seria alguma coisa assim, porque o Cauê falou, né? Pensar o empreendedorismo na área da saúde. Então, essa questão de a saúde como mercadoria já não está muito. Aí você precisaria ver como é que a disciplina entende, né? Porque eu também. O Atos falou da medicina integrativa, e a medicina holística também é bem interessante, assim, que está conectado com esses padrões de você olhar para o corpo de forma separada, né? Você tinha falado que, dependendo de cada corpo, teria uma solução medicinal diferente. Então, com a medicina holística, a, a, por exemplo, a medicina chinesa divide cada corpo de acordo com uma área do corpo. Então, determinado tipo genético vai se organizar mais a partir do baço, determinado tipo genético mais a partir da... Né, tem vários órgãos que eles mapeiam justamente isso. Assim, então, acho que tem tudo a ver se pesquisar a medicina chinesa, a medicina holística, porque olham de uma maneira global, né, para o ser humano. Não, e Mas aí ela conversa com a prevenção, ela conversa com prevenção que se prevenção, traduz, exatamente. que se expressa com hábitos, que se expressa com, E enfim, até o tratamento com matéria natural, né? Então, que vai ser medicinal, eu vejo natureza. isso como coisas um São pouquinho. a Eu acho que elas conexão conversam, consigo mas estão mesmo. separadas, sabe? Da mesma forma que a Esther teve que adaptar o projeto dela para apresentar lá, por causa de um modelo já tradicional de monetização, não sei o que, não sei o que. Eu vejo essa medicina holística como até parte integrante, sim, mas não de uma forma direta, né? Mais como uma forma complementar, assim, para manter o projeto lúcido aos olhos tradicionais, eu diria. Mas tá tudo Mas a eu ver acho com que a a questão é mais vinculada ao curso mesmo, né? O empreendedorismo. Talvez precisasse, o postulado da disciplina é que fica. Mas, bom, é uma pesquisa aí. Fala aí, Vini. de Então, vamos devagar com a dor, meus queridos. Vamos devagar com a dor. Olha só, a primeira coisa que ela mal conseguiu finalizar a apresentação dela. Mas tudo bem, beleza. O entusiasmo de uma forma incrível, o que é ótimo, né? Uma boa energia, etc. A segunda é que tudo que vocês levantaram são questões críticas que estão em torno da proposta. E ela foi levada para um determinado local pelo tipo de bancada que ela, né, apresentou, vai apresentar, ou vai apresentar novamente, o projeto que é na FAPERJ, correto? FAPESP, perdão. FAPESP. Né? Isso, FAPESP. Só que, pegando a questão da medicina integrativa que o Atos trouxe e a versão da medicina holística que o Thiago trouxe,
existe uma cultura no Brasil que não existe na realidade, ela existe, mas não existe de forma massiva nos centros urbanos, que é a salutogenia. Você já ouviu falar de salutogenia, Esther? Perfeito, Vini. Não, nunca ouvi falar. Salotogenia? Opa. A lutogênese também, que é uma forma de olhar para a saúde. O Ato estava falando da forma preventiva, né? Porque ainda olhando a cultura da doença. Agora, a salutogênese, ela vai fazer a cultura da saúde. Então, como é que a saúde gera a si própria, né? Talvez a gênese da saúde. Um pouco Que por se aí. expressa em bons hábitos de alimentação, exercício físico, basicamente. Nossa, é uma pesquisa grandona, realmente, da salutogênese. Boa, Vini. O que acontece? Você não tem grandes Gente, commons. pra sair, desculpa, tá? Eu vou ter outro encontro agora e mais um às 5, então eu vou sair aqui, mas agradeço muito estar com vocês. E bora se encontrar, Esther, trocar mais essa Eu que ideia. agradeço, Cauê. Muito obrigada. Ansioso. Tamo Até junto. mais. Até. Eu tenho até às 5, gente, mas vamos seguir. Então, Esther, tem a salutogenia ou salutogênese, enfim. Existe nós temos junto às etnias, né, tupi-guaranis aqui no Brasil, essa cultura, quer dizer, ela existia, né, há uns séculos atrás, ela foi meio que disseminada, vamos botar assim, pela forma como foi capturada, né, colonizada, né, pelo tipo de vida, né, urbana, né, que veio junto com o, o conceito do Brasil, né, como Estado-nação, trazendo toda essa estrutura de país, etc. Enfim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a salutogenia é uma coisa que dá para a gente resgatar, né? E um dos propósitos do RERE, como protocolo cultural Web3 gerativo, é gerar blueprints Web3 gerativos, né? Blueprints, por exemplo, salutogênicos ligados à saúde preventiva, onde a gente possa levantar e gerar grandes commons, né? Grandes comuns. Por exemplo, a gente ter as pessoas, por livre e espontânea vontade, disponibilizarem seus dados genéticos para a gente poder ter uma noção de tudo isso que foi conversado aqui, com relação à predisposição para a doença, a melhor forma de você, né, o que você deve evitar ou não deve evitar, de bons hábitos, etc. Você não tem nada muito parecido no Brasil. Se tem, está na academia. Tá? Se tem, está na universidade. Né? Está literalmente ali na universidade. Então, eu acho que existe sim. Aí hoje você colocou logo no início e falou assim: você não sabe qual é a relação com a regeneração. A relação é absoluta, é total. Ou seja, o que você está trazendo com o projeto conversa totalmente com o tecimento de uma cultura regenerativa. Entendeu? De criar um grande comum, um grande banco de dados genéticos como um comum informacional e relacional, né? Para mapear de tudo um pouco, né? Para mapear socialmente, mapear de tudo um pouco, não ficar uma coisa só dentro ali do corporativismo de laboratórios e de governos, entendeu? E de gente que está credenciada para fazer isso. Então, eu vejo aí um potencial gigante, tá, Esther? Só para dizer para você que, detalhe, se a gente tem mais, né? Você ainda pode satisfazer a vontade de monetização da FAPESP. De que forma? Através da Web3, através de financiamento regenerativo, através das rodadas, né, de financiamento quadrático, por exemplo. A gente está trabalhando isso como um grande bem público, né, como public goods, a gente pode estar fazendo esse trabalho. Então, eu vejo total relação com a cultura da regeneração e vejo um potencial gigante de fazer um trabalho realmente incrível. Tá? Então, é isso que eu queria dizer para você. Que você aqui, você já viu o entusiasmo do pessoal, né? Então, você já vai... Pois é, eu vi. Mas eu fico muito feliz, viu, Vinícius, que você está enxergando isso, porque você tem uma visão ampla e eu não. Na verdade, eu fico aqui com bastante medo, confesso para vocês, de não estar enxergando alguma coisa, sabe? De estar sendo muito inocente. Então, eu prefiro falar, prefiro expor, e vocês vão... O pessoal vai me guiando.
Pô, eu achei que não tem nada de inocente, mas eu entendo o que você quer dizer, da forma que a minha leitura é que você entendeu um pouco do conceito, entendeu um pouco da grande importância de registrar isso no blockchain, das possibilidades que isso traz, e a forma que você achou para comunicar isso, né, para iniciar isso, foi dentro do ambiente que você já conhece, que é essa parte do DNA, da genética, né? Se eu bem entendi, você já trabalha numa empresa que mexe com isso, certo? Ah, sim, eu trabalho com isso já há algum tempo, desde Entendi. E aí você pegou a sua área, 2015, desde 2011 já. entendi. Aí você pegou uma área do conhecimento que você já domina, junto com essa ideia de inovação, do empreendedorismo. E só que eu vejo aí, na sua iniciativa, uma coisa mais abrangente do que a genética, que ainda se caracteriza como empreendedorismo, inovação, mas eu vejo mais abrangente que a genética. Mas, enfim, isso é assunto para o desenvolvimento disso que você trouxe. Eu acho que foi um ótimo ponto de partida e, pô, parabéns pela iniciativa. E a gente vai estar marcando, Atos, o remapeamento básico do projeto dela, entendeu? Para a gente poder visualizar isso tudo, mapear isso tudo, ter todos os potenciais. E aí você vai ter um monte de gente copiando esse projeto com vocês, tá? Você não vai estar sozinho. Você vai ter todo um ecossistema, não só das pessoas que estão co-criando o Rerê, e também estão, como Atos, e o Cauê, e o Thiago, estão ali na interface da Greenpill, né? Criando essa infraestrutura, quer dizer, também passando parte da criação dessa infraestrutura tecnológica de Web3, mas para a gente entender o quanto isso pode se transformar num blueprint Web3 gerativo do Rerê, entendeu? Ligado à salutogenia, ligado à saúde preventiva. E só trazendo um exemplo prático, queria trazer um exemplo prático que eu já vi. Uma vez eu tive que levar minha filha na Unimed, aqui no Rio, e aí na sala de espera eles têm uma tela onde eles ficam falando sobre a instituição, a Unimed em si, o que ela oferece, enfim, informações, né? E aí me chamou muita atenção um programa que eles têm, um programa de pontuação, alguma coisa assim. Eles têm um programa interno, não está tokenizado, não está na blockchain, mas eles têm toda uma dinâmica gamificada para essa coisa da salutogenia. Ou seja, tem algumas instituições parceiras da Unimed, eles falam, se você for lá e fazer aula de dança, aula de yoga, academia, sabe, você faz aula ou está matriculado nas academias parceiras, aquelas que eles estão registrados com eles, você vai ter desconto no plano de saúde. Então, isso já é uma parte de salutogenia e medicina integrativa, mas só que está fechado dentro daquele ecossistema, dentro do ambiente lá dos parceiros da Unimed. Eles devem ter lá algumas academias que eles fecharam o negócio. Então, vira como se fosse uma grande parceria, entendeu? Mas o que a gente pode entender disso é que eles já veem valor na medicina integrativa, na prevenção. Eles veem valor na prevenção. E agora nós estamos aqui, do jeito que eu estou vendo, criando, assim, iniciando uma forma descentralizada, uma forma mais aberta de gerenciar esses dados. Porque a mecânica, a dinâmica deles para a Unimed você faz parceria comigo, eu vou te trazer cliente para sua academia, aí você, sei lá, me repassa uma parte disso, ou então, sabe, tem uma jogada ali, alguma parceria entre eles, que eles veem vantagem. E eu acho que o que a gente está falando aqui é fazer mais ou menos isso, fazer essas parcerias com diferentes tipos de instituições que oferecem saúde, né, que geram saúde, como atividades físicas, como, enfim, junto com o mapeamento e cadastro seguro dos dados de saúde dessa pessoa. E aí colocar tudo isso para conversar e gerar esse grande ecossistema que pode ser assim, enfim, integra muito. Isso pode ter uma ligação também com ciência descentralizada externa, o DeSci, Decentralized Science. Ou seja, o projeto a gente pode estar identificando ele ligado a ciências descentralizadas, até porque você é cientista, né? Com ciência descentralizada, quer dizer, você está nessa área, você trabalha nessa área, você tem uma formação. Eu acho que quando me jogam para ser programadora, né, Vinícius? Eu tento ser cientista. Eu acho que conversa sim, mas na prática teria que ser frentes paralelas, eu diria, né? Porque dentro do modelo tradicional, normalmente existem essas coisas da privacidade dos dados e de até alguma propriedade sobre eles para ter possibilidade de fazer outras parcerias, né? Imagina que a empresa que capta os dados, que faz os exames e coloca esses dados em alguma rede
e aí eles podem fornecer esses dados para alguma indústria farmacêutica, por exemplo, a partir do momento que eles têm dados de um monte de gente daquele lugar, aí, pô, sabe, passa esses dados para a Fiocruz saber mais ou menos qual é a tendência daquela região, daquela população. Só que isso é um modelo que a gente já tem, é uma forma que já se faz, eles trocam dados entre eles. A forma que nós estamos trazendo aqui traz mais propriedade para os dados da pessoa, ou seja, a empresa que tirou, que mapeou, que fez o exame em mim, não teria essa liberdade total para passar meus dados sem me informar nada. Esses dados são meus, aí eles me perguntam, aceita passar? Qual é o benefício disso? É esse. Qual é o contra? Tu vai estar entregando teu acesso a tal e tal instituição. Enfim, várias formas. O potencial aí de gerar um grande comum, né, informacional, como você colocou, Esther, onde as pessoas que são donas dos seus dados, né, elas participam desse projeto, elas são proativas, né, ou seja, não é uma organização, não é uma corporação, não é o governo, é ela disponibilizando e querendo fazer parte disso, ela gerando esse comum, isso é completamente novo, ainda mais ligado à saúde integrativa e preventiva. Então, gerar esse grande comum, que para o ecossistema de financiamento gerativo, eles chamam isso de um bem público, né? Public good, né? A gente trabalhar isso como um bem público, caraca, vai encontrar uma ressonância gigante no próprio ecossistema do Ethereum, né? De ReFi, do Bitcoin, de VEF, vai encontrar um eco violento lá dentro, entendeu? Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa, a gente já marcar o mapeamento básico do projeto, né? Para a gente mapear isso tudinho e entender como é que essa cocriação pode, na prática, acontecer. Não, querido? Não, querido? Isso aí. O fundamental, De acordo. o fundamental foi o Gustavo ter te convidado, né? Você ter chegado e você ter se aberto, e a gente está aqui. Você está chegando, né, Gustavo? Eu vou passar para você, querido, porque, afinal de contas, sem o seu convite, a gente não teria conhecido a Esther e nada dessas conversas teriam acontecido hoje do Syncap, do ciclo originário. Fica à vontade, Gustavo. Gustavo? Tenho muito a acrescentar, não, Vini. As coisas estão acontecendo como. Acho que você tem essa visão ampla mesmo de enxergar. Dado o proposto, as coisas vão se desenrolando mesmo. Você vê que as ideias das pessoas vão aflorando. Tá tranquilo. Maravilha. Eu tô achando massa. Maravilha. Então, gente, é isso. Muito obrigado, querida, pela apresentação. Vamos já. A gente não precisa deixar marcado logo aqui, nesse momento, né, o início do remapeamento básico desse projeto seu, que é maravilhoso, mas certamente nós vamos conversar e vamos marcar alguma coisa dessa semana para a próxima, no mais tardar, tá bom? Tranquilo, vocês que vêm aí, beleza. Eu estou aqui à disposição. Vou ficar mais atenta ao Telegram. A última coisa que a gente vai falar aqui hoje, tá? É sobre e vamos falar só um pouquinho mesmo, porque já passamos do horário, né? Só vou dar só um cheiro, que é o seguinte: a gente está com uma nova dinâmica aí de energia, quer dizer, uma dinâmica renovada, né, de rede-energização da piscina comum de ciclo originário, que vai começar a partir dos recursos abundantes, empáticos e condicionados que a Web3 Dev disponibilizou para a piscina, né? E a gente vai eu vou estar acertando, quer dizer, vou estar acertando junto com eles como é que essa energização vai acontecer a partir dessa semana. E também vamos estar essa semana retomando o mapeamento crítico de alguns projetos, da agroflorestal, por exemplo. Vamos estar iniciando um novo, que é da 5S. A 5S a gente vai começar a fazer o mapeamento básico nessa quinta-feira agora, enfim. Então, fiquem ligados que tem várias coisas aí, né, que já vão nessa semana sozinha acontecer, tá? E por fim, dizer que amanhã eu vou estar aí apresentando, né, a proposta do Rerê, sabe, de servir aí com protocolo cultural, né, servir de referência, servir de cultural paradigmático para fomentar. Fala, Gustavo. Não, foi sem querer. Tranquilo, querido. Servir de campo cultural paradigmático para
dar vida ao nodo, né, de Web3 no Arca Hub, aqui no Rio de Janeiro. Então, amanhã vai ter esse e eu vou estar conversando com o pessoal. Quer dizer, é mais uma coisa, né, que vai estar abrindo aí dando toda uma visibilidade para a proposta do Rerê, junto ao ecossistema de empreendedorismo e tecnologia do Rio de Janeiro, né? Então, é isso que eu queria falar, só para finalizar aqui. Então, agora vamos partir aí para uma rodadazinha de apreciação final com check-out. Começando por quem quiser começar, que eu acho que vai ser o Atos, que ele vai ter que sair daqui a pouquinho. Então, Atos, fica à vontade. Obrigado, Vini. Pô, meu check-out eu saio contente, cara. Saio contente, eu vejo que Esther, esse teu projeto está mais alinhado do que você imagina com tudo que a gente está falando e eu percebo que ele traz pontualmente assim, ele traz algumas soluções ou traz algumas ideias assim de modelagem, propostas mesmo de como fazer que são muito assertivas assim, sabe, em relação a coisas que estava no radar, mas que a gente não tinha ninguém para pensar nisso. Parece que você já estava, sem saber, já estava pensando nisso. E agora é só a gente conectar essas coisas, conversar. Pô, parabéns pela iniciativa. Vamos trocar essa ideia. Passo para você, Esther. Opa, obrigada. Bom, gente, obrigada pela oportunidade de eu verbalizar tudo isso aqui. Fica até mais claro para mim mesma. E foi bem legal saber que o Vinícius também está participando de vários eventos, né? No Arca Hub eu recebi e-mail e eu não estava muito ciente. Eu me cadastrei em algum momento, olha que coisa. E eu recebi os e-mails, mas agora eu vou ficar mais atenta. Tem umas coisas que acontecem na minha vida que são meio estranhas, eu não entendo. E, bom, é isso, eu achei bem legal ouvir a opinião de vocês. Eu fico um pouco mais tranquila, assim, de que eu estou indo num caminho que tem a ver, né? Então, eu tenho outra frente, amanhã eu vou apresentar lá para o pessoal também, continuo seguindo, tentando financiamento por ali. E é isso, gente. Eu estou à disposição aqui, tá? E vou ficar mais atenta no Telegram, só isso. Passa para quem, querida? O Gustavo? Passa para o Gustavo. Eu. Ah, bom, né, Esther? E você tem essa sensação de segurança. Eu pensei, quando eu cheguei atrasado, né, que eu ia ficar preocupado com algum tipo de observação, mas quando começaram a falar o Atos, o Cauê, a Esther, eu me senti muito tranquilo aqui, de ficar só na escuta, que as coisas estavam. Eu acho que é isso, vocês estão mais que perfeitos, né? Das coisas. Beleza, passo pro Tiago. Caramba, Esther, que projeto incrível, parabéns. Abriu, assim, as janelas para pensar em muitas coisas. Ficou aí uma provocação boa. Vamos pensando, né? Que realmente muitas coisas podem se conectar. Acho que deu para ter uma ideia e conforme for caminhando, certeza que muitas coisas vão rolar também. Então, seja bem-vinda. Passo para o Christian. Oi, pessoal. Esther, obrigado pela prestação. Eu não consegui assistir o finalzinho só, porque chegou uma entrega aqui em casa, mas eu peguei todo o início ali do mapeamento genético do genes, como cada pessoa é um mundo. Para mim faz muito sentido, eu sou muito fã de biologia sintética e gosto muito do movimento de biohacking. Tem muitas pessoas em São Paulo que, inclusive, têm equipamentos assim amadores para fazer o sequenciamento genético delas mesmas, assim. E eu acho que tem bastante a ver com qualquer movimento regenerativo, restaurativo, reconciliatório, a gente falar de medicina orientada a tratamento genético, né?
Acho que é uma visão bem otimizada aí da biomedicina, da biologia sintética e me sinto muito grato aí por ter contemplado a tua apresentação. Então, obrigado aí. Ah, e eu passo, acho que só quem falta é o Cauê. Cauê já saiu, agora Já só o foi. Vinícius. Uhum. Então, só o Vinícius. Volta contigo, Vinícius. Cara, eu queria só complementar uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar, que há alguns anos atrás eu comecei uma iniciativa, a gente estava pensando junto numa moeda salutogênica. Eu também estava tendo uma oportunidade de startups aqui no Rio, e eu me juntei com o Alexandre lá, lembra do Alexandre, Vinícius? Eu estava junto com ele quando a gente começou a pensar e modelar esse projeto, e a ideia era um pouco, bem se conecta com o que você mencionou, sabe? Por isso que eu trouxe assim para a mesa, no sentido de o que você está propondo, a gente não tinha pensado, mas era uma coisa que a gente em algum momento teria que conectar para isso tudo funcionar. Mas a nossa ideia era criar uma moeda salutogênica, assim, o que ela representasse, ela representaria bons hábitos de saúde, ou seja, imagina que teria um score, a pessoa pode ter um score onde ela vai registrando os bons hábitos. Ah, faço yoga. Aí fui lá na aula de yoga que está cadastrada e registro minha presença lá, sabe? Então a instituição da yoga passa os dados para a nossa plataforma dizendo os dias que ela esteve presente. E isso vai compondo um ranking de permanência, de manutenção, né? A pessoa foi 30 dias do mês ela foi na yoga e foi na academia. No mês seguinte ela foi 28 dias na yoga, mas foi uns 15 na academia. E isso tudo vai aumentando o score dela para comprovar para a rede. Ah, ela realmente está praticando exercício físico. Isso é um Aproveitando esse indicador de gancho, saúde. Isso é um Watts, indicador de saúde. acho que E aí, total, Watts, tem a ver. a parte genética é ainda um aprimoramento Termina disso. aí, então. Uma outra camada de dados sobre essa pessoa. Acho que compõe muito, compõe muito. Não, total, eu ia continuar nesse sentido aí que você estava falando, Atos, porque dá muito jogo. Acho que o Vini sabe também, né? Que a Echo, o Cauê falou sobre um jogo, né? Que o pessoal está lançando de uma ilhas flutuantes e tal, que é um projeto que eu venho desenvolvendo também há algum tempo, que justamente se debruça sobre a empatia e a salutogênese. Acho que o Vini deve ter dado uma olhada também, que é essa articulação, assim, realmente, né, de como nossas práticas no cotidiano ou coletivas, sociais, né, ou de meditações, ou de leituras, ou de danças, né? As artes, elas proporcionam muito esse aprendizado e essa autoconexão contigo. Então, tem vários, a gente vem discutindo em outros espaços também, paradigmas filosóficos, né? De tipo autores e até da linguística, né? Como Manuel de Barros, poeta. Então, assim, a gente vem articulando todas essas ideias que você hoje também abriu mais uma janela assim para a gente poder ir desenvolvendo, né? Então vai ser legal conectar com a Eco também. Da hora, valeu. Isso aí, e vamos viver e vamos gerar serotonina, né? Essa que é a grande questão, que é justamente o hormônio da satisfação e bem-estar, né? Precisamos gerar mais serotonina. Então, gente, eu queria convidar aqui o Christian, que está aqui, tá, para ele ter oportunidade no Sincap do Círculo Originário da próxima semana, de você estar apresentando o seu projeto também, tá, Christian? Então, marca aí na próxima segunda-feira, 15 horas, convidado aí para estar apresentando o seu projeto, tá bom? Opa, beleza. Na medida em que Obrigado. você chegou no Sincap Geraldo Herrera, quando eu estava viajando, lá pelo sul, lá em Morretes, e ele foi ancorado, né, por outras pessoas, eu acho que não estou recordado se o Atos estava junto, se o Água, eu acho que o Cauê estava junto, não estou lembrado, ou a Heroína, mas ou eu cheguei a ouvir um pouco de você. Eu não lembro direito exatamente como é que foi, porque isso foi em janeiro, né? Parece que janeiro foi há 10 anos atrás, né? Tem tanta coisa acontecendo. Então sinta-se aí convidado. Você estava até com uma demanda, que eu sei que você estava com uma demanda, mas você querendo interagir ali pelo ponto de contato nosso, né, que a gente tem do Rerê, no Telegram, a gente já pode ir trocando uma ideia ali.
mas sinta-se convidado para você estar apresentando o seu projeto na próxima semana no Sincap do Ciclo Ordinário, tá bom, Cris? Combinado, esse mesmo horário? De 15 às 16 extrapola Tá bom. 17. Tá bom, gente? Então é isso. Mais um Sincap maravilhoso aqui do Ciclo Ordinário. Temos o Sincap geral, tá? Só para sempre falo para as pessoas não esquecerem, temos o Sincap geral do Rei hoje, às 8 horas. Tem novidade, tem gente nova chegando, tá? Então, sintam-se convidados a convidar mais pessoas, tá bom? Como o Gustavo fez com a Esther. Ela está aqui por causa que ela chegou no Sincap geral, né, do Rei, da semana passada. Então, sintam-se convidados a convidar, tá bom, gente? E a gente se fala aí, e a gente se vê hoje à noite, tá? Forte abraço e até lá. Namastê. Boa tarde, galera. Valeu por Gente, hoje. abraço. Até breve.